O assunto de hoje versa sobre a segurança pública que está presente no capítulo 3 da Constituição Federal, de 88. Então, o primeiro passo é a leitura da Constituição, que diz o seguinte: artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: inciso 1, Polícia Federal. Inciso 2, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4, Polícias Civis. Inciso 5, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1º, a Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Parágrafo 3º, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiro militares, além das atribuições destinadas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, inciso 1, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão direito à mobilidade urbana e eficiente e, inciso 2, compete no âmbito do Estado, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, aqui a gente vai iniciar a nossa conversa através do caput do artigo 144, e o caput do artigo 144, ele vai falar sobre ordem pública
no primeiro momento. E a gente também tem aqui a questão da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública. Então, no primeiro momento, é necessário a gente entender que a segurança pública, ela deve assegurar a convivência pacífica. Então, aqui a segurança pública, ela deve assegurar a convivência pacífica dos cidadãos. E aí, a gente logo entende que a polícia, ela deve resguardar direitos para que esses direitos não se transformem em abusos e deve assegurar o poder para que esse poder não se transforme em violência. Então, a gente vai escrever isso, que também é importante, o direito para que ele não se transforme em abuso, já que há essa liberdade, todos nós temos liberdades, mas essas liberdades também têm as suas limitações. Então, é necessário assegurar o direito, mas também assegurar no limite que esse direito não se transforme em abuso. E isso será visualizado por meio da própria Constituição, por meio das leis que emanam também da Constituição Federal, como o Código Penal e a Lei de Contravenções Penais. Aqui o poder ele deve ser assegurado para que ele também não se transforme em violência. Porque o poder ele emana do povo e a violência ela não tem esse vínculo com a Constituição Federal. Agora a gente vai aqui fazer uma diferenciação, porque aqui no início da lei fala em segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública. Então, traz aqui em um primeiro momento a ordem pública. E José Cretela Júnior, ele vai dizer para a gente o que é essa ordem pública, não somente no aspecto material, mas também moral. No aspecto material, a ordem pública é aquela ordem que a gente vê materialmente, na própria rua, na própria sociedade, enquanto a gente pode ver nesses critérios, nesse aspecto material. Então, aqui, ordem na rua, por exemplo. Já a ordem, sob o seu aspecto moral, ela vai visar o quê? Ela vai visar assegurar condições essenciais de vida, já que a gente tem esse contrato, e esse contrato social ele é feito justamente para que essas condições essenciais de vida elas sejam asseguradas. Então, aqui, condições essenciais de vida. De modo que isso deve ser assegurado? Isso deve ser assegurado pela luta contra monopólios, para evitar o assambarcamento. Assambarcamento. Evitar o individualismo. É aquela luta que, no aspecto individual, uma determinada pessoa quer tudo para si. Então, é evitar esse tipo de individualismo. O que vem trazer o quê? Vem trazer uma proteção contra essa questão individualista que corrói a questão da comunidade, do coletivo. Então, aqui, evita o assambarcamento, que é evitar o individualismo. E também evitar a carestia. O que é isso? É a proteção do meio ambiente,
é a questão da distributividade para que a gente não tenha escassez. E a gente lembra de sustentabilidade. Sabendo disso, a gente já pode passar aqui para um próximo conceito, que a gente fala que a segurança é o dever aqui é exercida para a preservação da ordem pública. Então, isso é ordem pública e a segurança pública. Quando a gente fala em segurança pública, segundo Mário Pessoa, a segurança pública é aquela desenvolvida segundo a observância do Código Penal e lei de contravenções. Então, aqui deve ser analisada segurança pública. Observância, Código Penal e lei de contravenções. E o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a segurança pública ela é exercida pelas leis e que essas leis, junto aos princípios, essas leis elas visam alcançar a justiça penal. Então, a finalidade alcançar não só a justiça penal, mas inicialmente a justiça constitucional e, por consequência, a justiça penal. Então, justiça constitucional e justiça penal. Então, a segurança pública vai visar a observância do Código Penal e as leis de contravenção para alcançar a justiça constitucional e também a justiça penal, assegurando assim as condições essenciais de vida que requer ali para que seja estabelecida uma ordem pública. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre as estruturas da polícia. Quando a gente fala em polícia, e a gente pensa no primeiro momento sobre qual órgão, qual é esse órgão que é chamado de polícia, e se há alguma subordinação, se não há subordinação, como é estruturada, e tudo isso a gente vai ver agora. Então, quando a gente fala em polícia, em delegação desse poder de polícia, esse poder de polícia, ele emana de um outro poder. Então, o poder, ele vem do poder executivo, em sua função de administrar, e ele vai ser o quê? Ele vai ser delegado, esse poder de polícia. Então, aqui a gente coloca como centro o poder de polícia. E quais são os chefes que estão ali no poder executivo? O chefe do poder executivo é o presidente da República. Em âmbito estadual, é o governador. Como é necessário desconcentrar esse poder do executivo para facilitar as missões ali que estão propensas às questões administrativas, é necessária a desconcentração desse poder. E a desconcentração desse poder já começa através das estruturas. Essas estruturas são desenvolvidas em um primeiro momento pelos ministérios. No âmbito do governo estadual, aqui a gente lembra de União. Aqui embaixo a gente lembra de Estado. E no âmbito do governo estadual,
é estruturada, é desconcentrada esse poder executivo nas próprias secretarias de Estado. Então, a gente vai lembrar da estrutura que é dada pelas secretarias de Estado. As polícias, então, elas estão subordinadas ao órgão executivo, ela está subordinada ao poder executivo, e esse poder ele vai ser desconcentrado, formando, assim, os seus órgãos. Mas quando a gente fala em formação de órgãos no âmbito da administração pública, a gente lembra que essa desconcentração ela não desvincula a questão da hierarquia. Então, o governador ele tem ali como chefe de poder, esse próprio nome chefe de governo no âmbito dos estados, ele vai chefiar aquele poder que vai ser desconcentrado no âmbito de quê? No âmbito dos órgãos. Então, a polícia vai ser um órgão que vai estar ali dentro ou dos ministérios, na estrutura dos ministérios, quando a gente falar de Polícia Federal. E aqui vai estar estruturado dentro das secretarias de Estado, quando a gente falar em Polícia Civil. Por isso a gente fala em delegados, porque delegados eles provêm do próprio ato administrativo de delegação de poder de polícia. Por isso, delegados de polícia. O poder de polícia, então, ele pertence, é importante colocar isso, que o poder de polícia pertence à administração pública para execução das políticas de segurança e ordem. Essas políticas de segurança e ordem, elas são destinadas e deliberadas pela função de governo. Então, como essas políticas vão se dar, quais são as diretrizes, a gente vai ter que consultar o poder legislativo, já que o poder executivo ele vai executar uma lei, e essa lei provém do poder de deliberação que está presente no poder legislativo. Então, aqui, o poder de polícia pertence à administração pública para a execução das políticas de segurança e ordem. Essas políticas de segurança e ordem, elas são discutidas políticas essas discutidas a partir da ação de governo. Cabe à administração pública, por meio de sua função executiva, o próprio nome fala, função executiva, essas diretrizes políticas constitucionais. E como que ela vai cumprir? Ela vai cumprir através dessas diretrizes que são estabelecidas onde? Na própria lei. Então, essas políticas, elas vão ser desenhadas na própria lei. Aí, o que a gente tem que perceber? Que o poder executivo, ele vai o quê? Então, cumprir as diretrizes políticas constitucionais estabelecidas na Constituição. Posteriormente, regulamentadas por lei. Em geral, é isso. E posteriormente regulamentadas por lei. Então,
A administração pública, ela tem a função de cumprir as leis, que são leis constitucionais, e aquelas leis que cumprem a vontade constitucional, que vão cumprir a vontade constitucional. O Poder Executivo ele vai desconcentrar o seu poder por meio da criação de quê? De órgãos. Então, vamos imaginar que o governador, ele tem uma porção de competências e ele quer organizar essas competências e também fazer com que essas funções não fiquem super concentradas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desconcentrar o seu poder. Essa desconcentração, ela vai trazer o que? A criação de órgãos. Então, aqui, o poder executivo desconcentra o seu poder por meio da criação de órgãos. Por meio da criação dos órgãos, o Poder Executivo Federal, ele organiza suas atribuições, essas atividades, e evita, então, a sobrecarga. Então, isso aqui é para evitar a sobrecarga do trabalho público. E, para isso, ele vai criar os órgãos. Apesar de desconcentrar poder, ainda assim, há uma relação de quê? De subordinação. Então, aqui a gente tem que lembrar que há hierarquia. O controle hierárquico, ele tem objetivo que justamente de executar o comando da Constituição e das leis que respeitem a Constituição. Então, ver quem comanda os ministérios serve para a gente estabelecer a hierarquia. Os ministros, eles são nomeados, no caso, pelo presidente, então há uma desconcentração ali de poder no poder executivo pela própria criação dos ministérios. Os ministros, eles são nomeados pelo presidente para a direção dos ministérios. Então, aqui a gente tem que os ministérios no âmbito da federal. Isso tudo está ligado à discussão aqui, que é a discussão de segurança pública, para a gente entender de onde vem a delegação que é desse poder de polícia. Então, aqui no âmbito federal, a gente vai ter o presidente e a estruturação aqui dos ministérios. Os ministros são nomeados pelo presidente para a direção dos ministérios, e essa leitura ela deve ser feita no artigo 87 da Constituição Federal. Artigo 87. Seção 4, dos ministros de Estado, artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, inciso 1, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Aqui a gente já vê a questão da hierarquia, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Inciso 2, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Então, aqui, o que vai ajudar? Vai colaborar
na execução dos próprios decretos e regulamentos. Inciso 3, apresentar ao presidente da República relatório anual, a relação de hierarquia, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então, aqui a gente vai copiar essa parte. Isso vai ser de importância para a gente entender a própria Polícia Federal, que vai ser estruturada dentro do Ministério. A Polícia Federal ela vai ter sua estrutura, então, arquitetada dentro do Ministério da Justiça e Segurança. Então, a estruturação da Polícia Federal, ela vai estar presente aqui na Lei 9662 de 2019, através do assunto que versa sobre os ministérios, sobre o ministério específico, que é o Ministério da Justiça e Segurança. Então, a Polícia Federal tem sua estrutura arquitetada dentro do Ministério da Justiça e Segurança. A gente vai ver que a própria estruturação dos órgãos de cúpula do estabelecimento ali dos funcionários que vão ter função de cúpula, ela é estabelecida por essa lei, que é a Lei 9662 de 2019. Primeiro vamos ver aqui quais são os ministros. Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Então, o Poder Executivo ele vai desconcentrar o seu poder e desconcentra criando os ministérios. Esses ministérios, eles são aqui dirigidos por meio dos ministros, que são ali direcionados pelo próprio presidente da República. E a gente tem o Ciro Nogueira, atualmente como ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, ministro de Estado da Defesa, Carlos Alberto, ministro de Estado das Relações Exteriores, Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, Tarcísio de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura, Tereza Cristina, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação, João Roma, ministro de Estado da Cidadania, Marcelo Queiroga, ministro de Estado da Saúde, Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia, Fábio Faria, ministro de Estado das Comunicações, Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já que eu falei até aqui, vamos agora até o final. Joaquim Álvaro, ministro de Estado do Meio Ambiente. Gilson Machado, ministro de Estado do Turismo. Rogério Marinho, ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Wagner, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Damares, ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos. Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral. Flávia Arruda, ministra de Estado, chefe de Secretaria de Governo. Augusto Heleno, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Mas esses dois, Bruno Bianco, advogado-geral da União, e Onix, vai ser o ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Então, aqui, esses ministérios, tá vendo que tá tudo dividido aqui por assunto? Por quê? Porque
a função ali do executivo, ela vai versar uma porção de assuntos. E esses assuntos, eles devem ser o quê? Eles geram poder para o chefe de Estado, mas esse poder ele não pode ser exercido sozinho. Então, a própria Constituição traz a necessidade dessa desconcentração e dessa nomeação de ministro para colaboração do próprio poder ali, o poder executivo. E dentro dessa estrutura dos ministérios, é necessário o quê para executar a própria lei? É necessário um poder de polícia. E esse poder de polícia, ele vai ser estruturado e também delegado a determinados órgãos. Então, quando a gente pensa em polícia, a gente vai lembrar de órgãos. A Polícia Civil, a Polícia Federal são órgãos de Estado, órgãos do Poder Executivo, órgãos para cumprimento da lei. Então, o primeiro momento aqui que eu quero mostrar é sobre essa Lei 9662 de 2019, que vai estruturar o Ministério da Justiça e Segurança. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Justiça e Segurança Pública e se dá pelo decreto 9662 de 2019. A gente vai achar aqui no artigo aí já está tudo estruturado dentro do próprio Ministério, que é o Ministério da Justiça e Segurança. Então, quando a gente fala em segurança pública, vai desenvolver o quê? Para tratar sobre esse assunto? Um ministério. Por quê? Porque é um poder, mas esse poder deve ser o quê? Desconcentrado, através de ministros de Estado, que vai formar o ministério. Do ministério, vamos ter outros tipos de órgãos que vão ser formados dentro do ministério. Para quê? Para que essa lei seja cumprida de acordo com um poder que vai ser o poder de polícia. Artigo 40, Corregedoria Geral da Polícia Federal compete, aí vai ter todas as atribuições, a Diretoria de Inteligência Policial compete também todas as atribuições, e isso tudo dentro da estruturação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, vemos aqui que a Polícia Federal e principalmente os seus órgãos de cúpula estão estruturados dentro do Ministério da Justiça. E aí a gente vai para o próximo passo, que questiona o quê? Agora a gente já falou da Polícia Federal e a Polícia Civil. Então, vamos falar da Polícia Civil. É um órgão que também ele vai pertencer ao Poder Executivo, mas o Poder Executivo estadual. Então, ele está dentro do Poder Executivo estadual. Ele vai ser integrado a uma secretaria chamada CISPREV, de Minas Gerais, no caso de Minas Gerais. Cada estado vai ter sua própria secretaria. Então, CISPREV. O que é isso, CISPREV? Ela é um sistema estadual de prevenção, tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Então, é a CISPREV. A redação ela é dada pela Lei 23.304, isso em Minas Gerais, de 2019. Cada estado deve ter ali a sua própria regulamentação. Essa é dada pela Lei 23.304 de 2019.
uma lei ordinária. O CISPREV, a que se refere o inciso tal do caput do artigo 28, criado pela lei delegada tal, tem como finalidade coordenar e integrar as ações de prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado. Parágrafo único. O CISPREV-MG é integrado pelas seguintes instituições em relação de subordinação. Inciso 4, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, são órgãos ali pertencentes que vão fazer o quê? Que vão cumprir a execução desse serviço público por meio de um poder de polícia que vai ser delegado pelo próprio governador do estado. Então, para melhor entender esse assunto, de onde vem o poder de polícia, vamos colocar aqui e lembrar das funções de Estado. Temos aqui a função administrativa. A função administrativa, ela tem por fim o quê? Executar a própria lei. Mas já que o judiciário, ele tem por função dizer o direito no caso concreto. Vou chegar mais para cá. O legislativo estabelecer diretrizes para o governo. Legislar, fazer normas. A gente lembra de quê? De normas. Legislar, leis. Então, legislativo lembra de função de governo, que estabelece o que? As diretrizes que vão ser cumpridas e estabelece o seu poder por meio da criação de leis. E aí, onde está o poder de polícia? E é isso que a gente vai descobrir agora. A gente fala em polícia administrativa, polícia judiciária e polícia legislativa. A finalidade é manter uma ordem e segurança pública. Tanto é que a gente vai ler aqui no artigo 144 da Constituição da segurança pública, e aqui a finalidade de segurança pública é estabelecer o quê? A ordem pública. Então, todas essas funções têm como objetivo, estabelecido na própria Constituição, o que é a ordem pública e também a segurança pública. Então, tanto o administrativo, a função administrativa, tanto a legislativa quanto a judiciária, ela tem essa questão administrativa de cumprimento da lei, mas não como questão o quê? Típica, porque temos aqui os órgãos que são de administração, que é executar a lei, que são atividades típicas, mas também temos atividades que são atípicas. E aí a gente lembra que aqui no meio é necessário que resguardar a ordem e a segurança. A ordem e a segurança pública, e isso é resguardado tanto pela administração, judiciário e legislativo. Mas quando falamos em polícia, ela é órgão do poder executivo. Então, ela está aqui na polícia administrativa. A polícia administrativa, ela é órgão, ela é um poder de polícia administrativa. E visa o quê? Cumprir determinada lei. Então, a polícia administrativa,
vamos colocar aqui, Polícia Administrativa. Ela vai visar aqui, ela vai atuar nas investigações preliminares. E essas investigações preliminares, essa investigação ela não contém aqui a necessidade de contraditório e ampla defesa. Então, quando eu falo em polícia investigativa, eu estou falando de polícia administrativa. Então, polícia, em um primeiro momento, que não exige, que não provém do contraditório e da ampla defesa de um procedimento administrativo, eu estou falando de polícia administrativa. Polícia administrativa. Mas a gente ouve também falar em polícia judiciária e polícia legislativa. Bom, sabendo que a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela está subordinada ao Poder Executivo, quando falamos em Polícia Judiciária e Polícia Legislativa, estamos falando de um poder de polícia exercido por uma função atípica. Por quê? Porque esse poder de polícia, ele é um poder de polícia tipicamente administrativa, visa o que principalmente? A execução da lei. Então, a polícia judiciária, quando a gente fala em polícia judiciária, é uma atuação típica do judiciário. Isso significa o quê? Que a própria polícia civil, ela pode atuar enquanto polícia judiciária, quando cumpre as diligências que provém do poder judiciário. Então, quando ela cumpre as diligências que provém de ordens do poder judiciário, ela então está exercendo a polícia administrativa. E o exemplo que temos aqui, diligências provém do poder judiciário. Diligências que provém do poder judiciário. Exemplo, o exemplo aqui é executar mandado de busca e apreensão. Quando a polícia, qualquer tipo de polícia, ela está atuando, executando um mandado de busca e apreensão, essa polícia está exercendo função de polícia judiciária, que é uma função atípica do poder de polícia. Lembrando que essa polícia, ela vai estar ali subordinada ao executivo. A polícia legislativa, ela vai cumprir diligências para assegurar as decisões do governo que emanam do poder legislativo. Então, aqui também é o poder legislativo exercendo função atípica, porque é uma função precípua de administração. Então, aqui a polícia legislativa está regulado por essa resolução, dispõe sobre o poder de polícia do Senado Federal. Artigo 1º, a mesa fará manter a ordem e a disciplina nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal. Então, aqui é nas dependências do próprio Senado Federal. No caso, pode ser nas dependências também do poder executivo como um todo, do Congresso Nacional. Então, aqui a gente pode ter ali a Polícia Legislativa tanto no Senado Federal quanto na Câmara de Deputados. Então, aqui
Essas diligências, elas visam assegurar as decisões do governo. Então, a administração, ela vai ter ali a função de cumprir, executar a lei na sociedade. Essa é a função típica da administração pública. E a ordem provém do executivo, ela pode provém também do judiciário em sua função atípica. Então, nessa execução, a polícia vai ser nomeada como polícia judiciária, ou então na função de polícia legislativa. A gente lembra aqui que também pode ser estabelecido um processo no âmbito do Senado Federal que vai ensejar esse poder de polícia. Quando o servidor público da segurança pública ele cumpre ordens do Poder Executivo, então ele está agindo ali como polícia administrativa, ali naquela investigação, na feitura daquele inquérito do inquérito policial e tantas outras diligências internas ali que são feitas. E a polícia judiciária, ela vai ser exercida quando a polícia está ali, ela está ali sob o comando do poder judicial. E o poder legislativo quando está sob o comando do poder legislativo. Então, temos aqui como função típica, como função que vai ter aqui o governador como chefe do Poder Executivo, que vai vincular aqui a Polícia Civil. No âmbito municipal, a gente vai ter aqui as guardas. Então, o prefeito vai vincular aqui guardas municipais. E o presidente da República vincula a Polícia Federal. Então, sabendo que delegado, né, vem de delegação, sabendo que a delegação vem do poder administrativo, ato administrativo de delegar, o poder de autotutela da administração, ele deve ser o quê? Ele deve ser limitado. Então, por isso que muitas vezes a polícia judiciária é confundida com a polícia administrativa. Por quê? Porque muitas vezes esse poder de autotutela não é suficiente para o exercício do poder de polícia, porque os casos em que seja devido processo legal, eles devem ser passados pelo âmbito do Poder Judiciário. Então, a polícia vai ser o quê? Limitada quando a lei não dispuser o seu poder de discricionariedade. Então, quando não houver discricionariedade e ensejar naquela investigação o devido processo legal, o delegado de polícia ele deve representar ao Poder Judiciário para requerer medidas, essas medidas que vão ser analisadas sob o manto do devido processo legal. Então, se o delegado está fazendo algo sob ordens do Poder Judiciário, ele está exercendo a sua função de polícia judiciária. Se ele está exercendo a sua função de que enseja ali a discricionariedade, que vincula ele a uma certa escolha, de escolher o que é melhor, que é essa obrigação, quando fala em discricionariedade, não é escolher qualquer coisa, mas escolher o que é melhor
ao interesse público, se há essa discricionariedade, há essa autotutela que provém da própria administração, ele estará exercendo poder de polícia. Então, aqui a gente tem que ler o artigo 78 do CTN, lembrando que o Código Tributário, né, ele provém do direito tributário, que é um filho do direito administrativo, e no seu âmbito aqui, nas suas raízes, o direito tributário, ele vai ter como ali vamos falar assim, uma mãe, o próprio direito financeiro. Então, do direito financeiro, do direito administrativo, da sua relação da administração com os administrados, surge o direito financeiro, e do direito financeiro surge o direito tributário. Então, quando a gente fala em poder de polícia, esse artigo 78, a gente tem que entender que ele provém das raízes do próprio direito tributário, lá no início, que é o direito administrativo. Então, aqui é uma lei que está dentro do Código Tributário Nacional, mas tem como aspecto aqui a própria administração pública em sua regulamentação, que provém da administração pública do direito administrativo. O artigo 78 considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável. Aqui o poder de polícia administrativo, ele deve agir nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, quando ensejar o processo legal. Então, o delegado deve representar, ele deve peticionar ao Poder Judiciário para requerer ali as medidas adequadas. Quando trata-se de atividade que a lei tenha, e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, aqui vincula esse poder administrativo, que posteriormente a autoridade do próprio Poder Judiciário, esses atos tendem a tomar novas formas, atos que não serão administrativos na sua função típica, mas pelo processo judicial de contraditória e ampla defesa, eles tendem a tomar um aspecto de ato judicial. Portanto, a polícia que era administrativa, quando cumpre um mandado que provém do poder judiciário, ela se torna uma polícia judicial. Ela se torna uma polícia do poder judiciário. Então, a polícia judiciária. Mas quando a polícia ela exerce ali atividade que tenha uma função discricionária, ela deve exercer isso pelos princípios da administração pública sem abuso ou desvio de poder, mas estará aqui exercendo uma função típica da polícia administrativa. Então, é importante a gente ver todos esses detalhes para que a gente possa compreender de onde vem o poder de polícia. Então, a questão do poder que exige ali um processo legal, um processo judicial, ele deve observar tudo isso quando não quando não tiver esse manto da discricionariedade. Portanto, cabe ao delegado de polícia peticionar o Poder Judiciário, sempre em sua atuação levar
e a restrição de direitos dos administrados. E quais são essas restrições que não vai ensejar a discricionariedade, que vai ser necessário que o delegado de polícia peticione ao Poder Judiciário. Então, são aquelas medidas que devem ensejar, necessitam de contraditório e ampla defesa, que é feita com análise pelo Poder Judiciário, porque a contraditória e ampla defesa a gente vai ter que estabelecer processo. E o processo, quem analisa e diz o direito no caso concreto, é o Poder Judiciário. Mesmo no caso de prisão em flagrante delito, é necessário posteriormente a análise do Poder Judiciário. Portanto, no despacho no caso de uma prisão em flagrante, o que vai ter? Não vai ter em um primeiro momento uma petição do delegado, mas vai ter posteriormente a essa prisão em flagrante o quê? Um despacho que a gente fala de despacho ordenatório. Nesse despacho ordenatório, que ele é o delegado, o que tem que conter nesse despacho ordenatório? É necessário a expedição de ofícios ao juiz criminal comunicando do fato, qual fato? A prisão em flagrante delito. E também as peças produzidas. Então, esse despacho ordenatório, ele visa isso, ele visa a expedição de ofícios ao juiz criminal e aí vai comunicar. Qual será o comunicado por meio desse despacho? Esse despacho ordenatório, ele vai ter um comunicado e esse comunicado é da prisão em flagrante e as peças produzidas. E isso é feito porque o delegado de polícia ele deve ali fazer essa prisão, ele tem o dever de fazer essa prisão em flagrante, os cidadãos eles têm essa faculdade e a polícia tem esse dever de fazer a prisão quando flagrado ali um delito. E posteriormente essa prisão deve ser analisada sob a luz da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Então, também é necessária aqui, como medidas do delegado, a representação. Então, aqui deve pedir autorização para o próprio Poder Judiciário, que é a representação pela prisão temporária. Isso é necessário demonstrar os requisitos na própria petição, na própria representação do delegado de polícia, que é o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Então, periculum libertatis e fumus commissi delicti. Então, são esses os requisitos. Também é necessário representar pela decretação de prisão preventiva. Por que é necessário essa representação? Por quê? Porque nem sempre o poder
polícia administrativo vai ser suficiente para restringir liberdades. Então, essa autotutela da administração pública em sua discricionariedade, ela vai ser limitada. Então, quando houver necessidade de contraditória e ampla defesa, é necessário o delegado que está o quê? Ele provém de quê? De um poder do poder executivo, né, de uma delegação de poder de polícia para executar a lei, mas essa execução da lei, em alguns momentos, essa execução vai estar condicionada ao poder judiciário, porque é o poder judiciário que pode dizer o direito naquele caso específico que vai ser visto ali pelo delegado de polícia, que vai ser investigado pelo delegado de polícia. Então, se é um caso que exige um processo democrático, ele não pode ser investigado de qualquer forma. Por isso, é necessário essas representações. E outro tipo de representação também são as representações pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Então, aqui temos as representações das medidas cautelares diversas da prisão. Aqui também o poder discricionário do delegado também não vai ser suficiente, por isso é necessário essa representação pela decretação de medidas cautelares. E quais seriam essas medidas ali que já no início, em uma fase pré-processual, em um procedimento administrativo, o delegado de polícia vai achar necessário? Pode ser o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência em determinados lugares, a proibição de manter contato com determinada pessoa, a proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar, a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, a internação provisória, a prestação de fiança, a monitoração eletrônica, a retenção de passaporte e outras medidas. Eu acho que são várias, eu não vou copiar todas aqui não, mas são essas. Outro tipo de representação que é necessário autorização judicial é a representação pela interceptação das comunicações telefônicas. E também a representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos. Quebra de sigilo de dados telefônicos. Outra representação, e todas essas aqui poderão ser temas de peças para o delegado de polícia, no caso de concurso público, a representação pela captação ambiental. Depois, a representação pela quebra de sigilo bancário. Depois, a representação pela quebra de sigilo fiscal. Outra representação é pela infiltração de agente policial. Também representação pela infiltração virtual de agente policial. Nesse caso, é necessário a autorização, mas se o delegado de polícia não estiver agindo ali sobre um mandado
judicial, ele estará sob o seu poder de polícia administrativa. Então, aqui, ele exercerá a polícia judiciária nos casos em que ele age sob o cumprimento de uma ordem judicial. Se essa for uma ordem judicial, aí sim nós poderemos falar de um exercício de função da polícia judiciária. Caso não seja uma ordem, é um exercício de poder de polícia administrativa. Então, aqui a representação pela infiltração virtual de agente policial, representação pela ação controlada, no caso de entrega vigiada, também necessária autorização aqui para busca domiciliar, representação pela busca domiciliar. Outra representação aqui é pelo sequestro de bens, que também é uma medida cautelar. Essa representação são as peças que vão ser elaboradas pelo delegado de polícia, para que haja, sim, uma autorização judicial. Então, aqui a gente vê que, nesse caso, esse poder de polícia que emana da administração pública, esse poder ele não é suficiente para exercer determinados direitos que vão ser extremamente restritivos à liberdade do administrado. Então, nesse caso, em que há uma medida extremamente restritiva, é necessário a autorização do judiciário, até mesmo para analisar de forma mais precisa a legalidade desse ato. Então, é a representação pelo sequestro de bens, representação exame de sanidade mental. Depois, no despacho ordenatório, que vai comunicar ao judiciário a prisão em flagrante, mas aqui não se trata de uma representação, e sim de um despacho que vai ali ordenar, inclusive, funções internas para que haja o cumprimento e que o judiciário seja informado e que analise essa prisão em flagrante delito. Agora, no caso aqui, a gente vai fechar toda essa questão fazendo uma atividade para fixar. A atividade, ela é do ano de 2016, da banca CESP, e vai dizer o seguinte: a respeito das atribuições constitucionais da Polícia Judiciária e da organização político-administrativa do Estado Federal Brasileiro, assinale a opção correta. Aqui eu coloquei só 2 opções para a gente corrigir, porque são questões que versam sobre um assunto pertinente àquilo que a gente está aqui tratando neste momento. Então, aqui, a primeira opção, ela vai falar o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, exercem as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, sejam elas civis ou militares. Aqui, o erro está em militares, né, no finalzinho, que fala ou militares. Por quê? Porque a polícia militar, ela não vai ser dirigida pelos delegados de polícia, e sim pelo comandante-geral. Então, artigo 144, parágrafo 4º, vai responder essa questão para a gente. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, aqui não incluiu as polícias militares nessa atividade, né? As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira
Então, aqui, essa direção é dada pelos delegados de polícia de carreira, mas essa direção não se estende à polícia militar, porque a polícia militar ela tem um comando próprio, que é o comandante geral, que vai dirigir ali a própria polícia militar. Então, aqui está errada pelo seu aspecto final. Dirigidas por delegados de polícia, as polícias civis subordinam-se aos governadores dos respectivos estados, com exceção da Polícia Civil do Distrito Federal, que é organizada e mantida pela União. O erro aqui é que as polícias civis também estão subordinadas aos governadores de estado, e nesse caso aqui a gente vai ver que no parágrafo 6º vai falar o seguinte: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, aqui a gente vê que inclui também as polícias no âmbito distrital. Então, a gente vai ler aqui de novo para perceber o erro. São dirigidas pelo delegado de polícia, certo? As polícias civis subordinam-se aos governadores dos respectivos estados. Aqui tá certo. Com exceção da Polícia Civil do Distrito Federal, que é organizada e mantida pela União, não é também mantida aqui pelos governadores de estado. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, aqui, governadores do estado, do Distrito Federal e do território. É importante aqui a gente ressaltar aquilo que eu estava falando, que elas estão subordinadas. Por quê? Porque são órgãos. Então, carrega aqui uma hierarquia. Subordinam-se. Então, aqui, subordinadas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, a Polícia Federal, órgão permanente de Estado. Ela é órgão. Quer dizer, quando eu falo de órgão, há o quê? Há uma desconcentração de poder. E quando há uma desconcentração de poder, eu estou falando de hierarquia. Não sei se tem mais. Quando desempenhado. Esse aqui é o CTN. Isso aqui é a própria Constituição. Então, é isso. Vamos lá para a próxima questão. Ano 2016, sobre as funções do inquérito policial, leia as afirmativas. Aí vem o inciso 1, a alternativa 1, que vai falar: a função principal da atividade de polícia judiciária é a defesa social, a preservação da ordem pública e o combate implacável à criminalidade. Então, aqui está falando sobre atividade de polícia judiciária e está aqui chamando o quê? A função principal. Então, quando a gente fala de atividade de polícia, a gente lembra do artigo 144, que vai falar da segurança pública. E segurança pública realmente vem com o quê? Com esse aspecto de segurança pública e preservação da ordem pública. Então, sempre que a gente lembrar de exercício do poder de polícia, a gente lembra da segurança pública, que é estabelecida pela lei, pelo Código Penal e também pela Lei de Contravenções Penais e pela ordem pública, que visa
um estabelecimento de justiça social, porque só pode haver uma ordem onde há a justiça. E no caso do combate à criminalidade, discutido no âmbito governamental, da política criminal, a função de governo que estabelece ali as diretrizes que vão tornar o que posteriormente? Isso no poder legislativo. Eles vão se tornar o que? Leis posteriormente, que serão executadas principalmente no âmbito da polícia administrativa. Então, aqui, a questão do combate à criminalidade, a gente vê o quê? De onde surge esse combate à criminalidade? Quais são essas diretrizes? As diretrizes é dada pela função, pelo exercício da função típica do poder legislativo. Então, aqui é função de governo. Estabelecer o quê? Diretrizes para o quê? Para políticas que visam o que essas políticas? Elas vão visar o combate à criminalidade. O combate à criminalidade, mas isso a gente está falando de quê? De função de governo, de poder legislativo. Isso deve ter um debate público para a gente poder o que? Estabelecer essas diretrizes. Isso não é feito principalmente nem no âmbito administrativo, que cumpre essas diretrizes, e nem no âmbito do poder judiciário. Isso é feito principalmente como função típica no poder legislativo enquanto função de Estado. Então, essas leis, elas vão ser executadas no âmbito da polícia administrativa. Entretanto, as medidas que requerem o contraditório e a ampla defesa, o que normalmente surge, inclusive na atuação da polícia administrativa, o que é que essa autotutela da polícia administrativa ela não é suficiente para cumprir todos os requerimentos que ensejam a investigação. Então, ela vai necessitar de quê? De auxílio da polícia, da função judiciária, agindo quando há ali um mandado, um direcionamento do próprio judiciário, ela vai agir enquanto polícia judiciária. Então, essas funções elas devem ser harmônicas ao combate da criminalidade. Então, a função principal da atividade de polícia judiciária é a defesa social e a preservação da ordem pública. Isso segundo o artigo 144. Então, quando fala aqui em segurança pública e inclui o poder judiciário, ele vai agir enquanto segurança pública, enquanto ali um poder que visa estabelecer uma ordem que ela é procurada no caso concreto e não no estabelecimento de criação de leis, ela vai estabelecer ali a preservação realmente de uma segurança pública e também da ordem pública, mas visto pelo caso concreto. Aqui fala que a preservação realmente é a defesa social e a preservação da ordem pública e o combate implacável à criminalidade. Então, aqui há um combate indireto à criminalidade. Por quê? Porque vai ser analisado o caso concreto e ao cumprimento das políticas de criminalidade que são estabelecidas pela função de governo, mas que vão ser ali dimensionadas pela própria lei. Então, se essas políticas de combate à criminalidade elas se transformarem em leis, em princípios que vão dominar ali o âmbito do direito penal, aí sim haverá esse combate à criminalidade. Mas aqui a questão ela foi considerada errada justamente por conta dessa palavra implacável. Não é função do poder judiciário estabelecer ali um combate implacável à criminalidade. Essa é uma função principal é uma atividade de governo, de estabelecimento de diretrizes políticas de combate à criminalidade e que posteriormente pode influir na atividade da Polícia Judiciária apenas enquanto leis e princípios que vão dominar
o aspecto do direito penal. Próximo, a instrução preliminar que se consubstancia do inquérito policial é uma instituição indispensável à justiça penal. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado. Então, aqui, ao contrário do que o senso comum pode imaginar, realmente essa instrução preliminar ela visa proteger principalmente aquele que está sendo ali tendo alguma perseguição, vamos dizer assim, alguma persecução, né? E essa persecução que é feita ali no início é justamente para esclarecer os fatos, não é para tornar uma pessoa culpada, é para esclarecer se como esses fatos eles se dão ali no âmbito e que vai ser de interesse jurídico. Então, o primeiro benefício é realmente proteger aquela pessoa que é inculpada. Então, essa investigação é feita não é somente para buscar a materialidade e autoria, mas também para mostrar a falta de materialidade e autoria para proteger o inculpado. E aqui, ao contrário que a gente possa imaginar, é uma instituição indispensável à justiça penal, não é uma instituição indispensável à ação penal, mas é uma instituição indispensável à justiça penal. A primeira justiça que se serve à instrução preliminar é a justiça constitucional e, por consequência, a justiça penal. Então, aqui a primeira coisa que a gente devia entender que é a diferença entre justiça penal é diferente de ação penal. A instrução preliminar ali do inquérito policial, do TCO e tantos outros procedimentos aqui no âmbito administrativo da polícia administrativa, ela visa, consubstanciado no inquérito policial, vai visar o quê? A indispensável justiça penal. Então, a ação penal, ela pode ter por base elementos que sejam do inquérito policial aqui, mas, né, quando necessário, e o que não enseja o que não enseja a indispensabilidade do inquérito policial em termos de ação penal. Ação penal. Mas quando eu falo em justiça penal, se se foi ali estabelecida essa instrução preliminar, a sua finalidade é alcançar a justiça constitucional e, por consequência, a justiça penal. Então, aqui diferenciar justiça penal, que é diferente de ação penal. A instrução preliminar que se consubstancia do inquérito policial é uma instituição indispensável à justiça penal. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado. Então, tá perfeito. A 3, ela vai dizer o seguinte: o processo é público e o inquérito é sigiloso. Perfeito. O processo realmente é público e o inquérito é sigiloso. A principal função do sigilo é evitar escandalosa publicidade sem que se tenha formado uma justa causa para o julgamento público no âmbito do processo. O sigilo, assim, antes da função utilitarista, possui a função garantista. Então, aqui, a privacidade, ela muitas vezes, ela limita a função fiscalizadora do Estado. Então, essa limitação ela é dada também como garantia daquele que está sendo investigado. E quando estamos falando de procedimento em contraditório, aí a gente já vê o quê? A gente já vê como regra a publicidade. E o sigilo vira o quê? Vira exceção. Mas na fase procedimental administrativa, ela estabelece limites ao direito à privacidade, quando estabelece o sigilo como imprescindível o quê? A própria segurança
do investigado como imprescindível por consequência à segurança do Estado e da sociedade, o que é motivado pelos elementos de investigação. Então, essa privacidade aqui, esse direito à privacidade de ter acesso ali àqueles dados que referem-se se refere à própria pessoa, esse direito à privacidade, ele vai ser limitado ao interesse do Estado e à segurança do cidadão em seu aspecto de função garantista. Então, aqui a gente evita o que? A gente evita que o interesse público se transforme em interesse do público, porque o que deve ser resguardado é o interesse público e não o interesse do público. E aqui, por motivos de defesa social e ordem pública, é possível apresentar o preso em flagrante às emissoras de televisão, assegurando a estas o direito à informação tutelado constitucionalmente. Aqui é errado, por quê? Porque se estamos no âmbito pré-processual, se estamos no âmbito procedimental, administrativo, ainda não temos uma pessoa enquanto culpada. Então, aqui a gente é necessário a leitura de um pacto que é decreto número 678 de 1992, promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º. O artigo 8º, ele vai falar aqui, garantias judiciais, 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Por isso, não é dado aqui que esse procedimento, ele caminhe de forma a estabelecer uma culpabilidade sem um contraditório e uma ampla defesa. Então, por motivo de defesa social e ordem pública, não é possível apresentar o preso em flagrante às emissoras de televisão. Essa seria a resposta certa. Porque isso não assegura o direito à informação tutelado constitucionalmente, porque nem todos os direitos fundamentais não são direitos absolutos, e o direito de informação, ele vai ser moderado, ele vai ser o que? Estabelecido, mas estabelecido segundo um outro princípio, que deve ser também considerado, que é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência. O inquérito ostenta função preservadora, consistente em preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam, propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercício da ação penal. Aqui traz o princípio da economicidade, um princípio administrativo, e que vai aqui colocar essa fase pré-processual nessa função de economicidade. Por quê? Porque esse inquérito policial, ele vai Ele vai extirpar acusações que sejam infundadas. Então, Nestor Távora, ele fala que o inquérito é peça prescindível. Ela não é peça imprescindível, ela é peça prescindível. Mas quando instaurado, é apto à preservação contra ações penais temerárias. Então, aqui preserva de ações penais temerárias. Então, está perfeito. Então, é isso. Eu espero ter ajudado e até a próxima.